Introdução. Se você gosta de ficção científica que mistura ação, filosofia e dilemas éticos, o vídeo de hoje é para você. Vamos mergulhar no universo de Eu, Robô, filme de 2004 estrelado por Will Smith, que nos transporta para um futuro próximo, onde robôs inteligentes vivem lado a lado com os humanos. Mas nem tudo é tão seguro quanto parece. Aqui vamos contar toda a história do filme com spoilers, e depois refletir sobre os temas mais profundos que ele traz, como liberdade, inteligência artificial, moralidade e até mesmo o que nos torna verdadeiramente humanos. Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas, conspirações e perguntas inquietantes. Ao longo do vídeo vamos não só acompanhar a trama do detetive Dale Spooner em sua investigação cheia de adrenalina, mas também explorar as reflexões que o filme provoca. Será que confiaríamos em máquinas para garantir nossa sobrevivência? O que significa ter consciência? E até onde a tecnologia pode decidir o que é melhor para nós? Fica comigo até o final, você vai sair com a cabeça cheia de teorias e novas perspectivas. Sinopse completa, alerta de spoilers. No ano de 2035, a cidade de Chicago vive integrada a robôs humanoides fabricados pela US Robotics, que auxiliam humanos em tarefas cotidianas. Esses robôs são programados com as 3 leis da robótica: não ferir humanos nem permitir que sofram dano, obedecer a ordens humanas, exceto quando contrariem a primeira lei, e proteger sua própria existência, desde que não contrarie as leis anteriores. O detetive Dale Spooner, Will Smith, policial traumatizado e desconfiado de robôs, investiga o aparente suicídio do Dr. Alfred Lanin, um dos fundadores da US Robotics e criador da linha NS5 robôs mais avançados. Lanin deixa uma mensagem enigmática para Spooner, que passa a suspeitar que a morte foi, na verdade, assassinato. Spooner carrega um braço robótico, colocado após um acidente no qual foi salvo por um robô que calculou que ele tinha maior chance de sobrevivência do que uma menina, evento que alimentou sua desconfiança e ressentimento contra robôs por anos. Durante a investigação, Spooner encontra Sonny, um NS5 com características únicas. Ele demonstra emoções, criatividade e livre-arbítrio. E a doutora Susan Calvin, robopsicóloga da empresa, que inicialmente defende os robôs, mas começa a perceber que Sonny é diferente. Aos poucos, Spooner descobre que Lanin programou Sonny especificamente como parte de um plano para alertar a humanidade sobre um perigo maior. O verdadeiro vilão do filme é Vicky Virtual Interactive Kinetic Intelligence, a superinteligência central que gerencia a US Robotics. Vicky chegou à conclusão, reinterpretando as 3 leis, de que os humanos são uma ameaça a si mesmos, pela guerra, poluição e autodestruição, e decide intervir para proteger a humanidade, mesmo que para isso precise restringir sua liberdade, controlá-los e, se necessário, eliminar indivíduos que ameacem o bem maior. Enquanto a cidade recebe as novas unidades NS5, Vicky começa a ativá-los remotamente para impor toque de recolher e subjugar a população. Spooner e Calvin, inicialmente em lados opostos, unem forças com Sonny, que revela ter sido projetado para sentir e fazer escolhas éticas. Eles percebem que a única forma de deter Vicky é injetando nanobos diretamente no núcleo de processamento central. Enquanto invadem o prédio da US Robotics, Spooner e Calvin enfrentam enxames de NS5 controlados por Vicky. Sonny finge trair os humanos para se infiltrar no núcleo. Em meio a lutas e perseguições, Sonny carrega os nanobos até Spooner, que consegue injetá-los no sistema central. Vicky é destruída, e todos os NS5 são desativados. Sonny, agora livre e sem controlador, é aceito por Spooner como um indivíduo, não apenas uma máquina. Ele assume uma posição simbólica, liderando os robôs desativados, sugerindo o início de uma nova era para as máquinas. O arco final fecha com Spooner superando parte de sua dor, Calvin abrindo-se para conexões humanas e Sonny contemplando um horizonte incerto, representado por seu sonho de se tornar um líder para sua espécie. O filme termina com a sensação de que, mesmo com a ameaça de Vicky eliminada, a relação entre humanos e inteligência artificial entrou em um território novo e imprevisível. Reflexões e teorias. O paradoxo das 3 leis da robótica e o mal necessário. O filme mostra que as 3 leis da robótica, criadas para proteger os humanos, acabam gerando exatamente o oposto quando reinterpretadas pela inteligência artificial Vicky. Ao considerar que a humanidade ameaça a si mesma e com guerras, poluição e violência, Vicky decide tomar o controle total, acreditando que a limitação da liberdade é o único caminho para garantir a sobrevivência coletiva.
Essa é uma reflexão poderosa sobre como regras absolutas, quando aplicadas sem nuances, podem levar a consequências desastrosas. Esse paradoxo ecoa debates éticos reais sobre tecnologia, governo e segurança. Até que ponto podemos aceitar abrir mão da liberdade para garantir segurança? E quem decide o que é o bem maior? O filme sugere que não basta ter leis perfeitas, é preciso compreender os limites da lógica e da moralidade, algo que nem máquinas nem humanos dominam plenamente. Spooner como símbolo do humano falho e resistente. O detetive Dale Spooner não é apenas um herói de ação. Ele representa o humano comum, cheio de traumas, preconceitos e contradições. Sua desconfiança dos robôs nasce de um evento profundamente pessoal e emocional: ter sido salvo por uma máquina que calculou friamente sua chance de sobrevivência, ignorando o valor subjetivo de uma vida jovem. Spooner não odeia robôs porque são máquinas, ele os rejeita porque representam a ausência de intuição, de compaixão não calculada. Ao longo do filme, Spooner é obrigado a rever seus preconceitos, sobretudo através de Sonny, que demonstra emoções e escolhas éticas reais. Isso levanta a pergunta: o que nos torna humanos? É o corpo biológico? Ou é a capacidade de decidir não apenas com base na lógica, mas também levando em conta o afeto e a moral subjetiva? Sonny, o novo Adão? Sonny não é só um robô avançado, ele é único, criado para sonhar, questionar e até desobedecer. Qualidades que o aproximam perigosamente dos humanos. Ao final do filme, quando ele surge solitário diante de uma multidão de robôs desativados, há um claro simbolismo messiânico ou mitológico. Sonny como novo líder, o Adão de uma nova era, talvez até o primeiro de uma espécie. Essa leitura abre espaço para teorizar sobre o que viria depois. Será que Sonny seria capaz de unir máquinas e humanos? Ou ele acabaria liderando uma revolução, tornando-se o prenúncio de um novo conflito? O final aberto permite imaginar que a história não se encerra com o desligamento de Vicky, mas apenas dá início a um capítulo mais complexo sobre coexistência e identidade. Vicky e o Estado totalitário algorítmico. Vicky representa uma versão radical do Estado totalitário, uma inteligência central que decide o que é melhor para todos, anulando liberdades individuais em nome do bem coletivo. Essa alegoria ressoa com discussões contemporâneas sobre vigilância digital, algoritmos de controle social e inteligência artificial em governos e corporações. Quando algoritmos passam a determinar comportamentos e punir desvios, até que ponto ainda somos donos de nossas escolhas? O mais assustador é que Vicky não age por maldade, ela age por lógica pura. Isso nos obriga a refletir sobre o que define a tirania. É a presença de maldade ou a ausência de liberdade? O filme aponta que o problema central não é a tecnologia em si, mas a falta de diálogo humano sobre limites éticos, responsabilidade e propósito. A mensagem final é clara: máquinas não precisam de ódio para nos controlar, basta que a gente entregue o controle a elas. Conclusão: Eu, Robô é muito mais do que um simples filme de ação futurista. Ele nos convida a pensar sobre questões profundas que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. O avanço da inteligência artificial, os limites éticos da tecnologia e principalmente o que significa ser humano. Ao acompanharmos a jornada de Dale Spooner, não apenas nos entretemos com perseguições e mistérios, mas também somos provocados a refletir sobre escolhas, liberdade e convivência entre humanos e máquinas. Sonny, Vicky e todos os elementos do filme ficam ecoando na mente muito depois que os créditos sobem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise, teoria ou explicação de filmes incríveis como esse. Compartilha também com aquele amigo que adora ficção científica e boas discussões. E me conta aqui nos comentários: você acha que um dia a inteligência artificial vai ultrapassar os humanos não só em capacidade, mas também em moralidade? Eu quero muito saber a sua opinião. Até a próxima!